Estamos aqui muito felizes de ver essa plateia cheia e repleta de novo. E para terminar a nossa semana, nada melhor do que trazer o nosso presidente, atual presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Antônio Nascimento, que vai nos falar sobre um tema em que nós estamos vivenciando no Rio Grande do Sul e nós estamos vivenciando aqui com o nosso terreno aqui do lado, que é o Confia, Ajuda e Prossegue, que é o que nós pretendemos fazer aqui também com a nossa obra. Então, somos muito gratos realmente por vocês estarem aqui e mais gratos ainda pelo Antônio ter aceitado assim tão prontamente essa tarefa de vir de Porto Alegre até aqui para nos agraciar com essa palestra, que vai ser um bálsamo para os nossos ouvidos, com certeza. Agradecemos, então, do fundo do nosso coração, por vocês todos estarem aqui. Vou convidar o nosso vice-presidente aqui da casa, o Alberto Fanton, para fazer a nossa prece inicial, e depois é tudo com o Antônio. Obrigada, pessoal. Então, boa tarde a todos. Vamos fazer a nossa prece inicial para nos harmonizarmos, nos equilibrarmos, nos conectarmos com aquelas forças que vêm do alto, com a espiritualidade amiga que já está aqui trabalhando, derramando sobre cada um aquilo de que ele mais precisa. Então, vamos agradecer por tudo isso, vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por podermos estar aqui neste momento. Com certeza, para cada um de nós, é uma oportunidade bendita de refletirmos, fazermos a nossa introspecção interior, agradecendo por tudo que temos recebido durante todos os dias das nossas vidas. Agradecendo pelo dom da vida, pela reencarnação, por todas as oportunidades de ensinamentos, experiências que temos tido e que muitas vezes nos vêm sob formas de dores, dificuldades, desafios, que servem para o nosso aprendizado, para que possamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, seguindo sempre em frente, sabendo que nunca estamos sós. Temos Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia, modelo, amigo de todas as horas, e os nossos guias espirituais, sempre prontos a nos ajudar, amparar e nos fortalecer na nossa caminhada. Então, por isso tudo, este momento é um momento de muita alegria, felicidade, por podermos estar aqui, recebendo todas essas bênçãos, todas essas dádivas que vêm do alto. E assim, com esse sentimento de gratidão no nosso coração, nós pedimos que essas bênçãos de paz, luz e proteção nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja. Então, convidamos o nosso palestrante, Antônio. Uma boa tarde a todos. É uma grande satisfação, uma alegria nós estarmos aqui em Caxias do Sul, nesta bela tarde, nesse dia primaveril aí que temos a oportunidade de aproveitarmos para estarmos juntos, para confraternizarmos, para nos espiritualizarmos, para nos fortalecer. Como a data já citada pela Ticiana, presidente da casa, é de aniversário, a gente trouxe aniversário, tá? O presente para aniversário. Alguns a gente já entregou, mas tem mais, A gente trouxe um saco de presentes. São muitos abraços, tá? Então, quem não retirou o seu, se quiser, pode nos procurar depois. A minha esposa ali, a nossa diretora da área de programas e projetos também da FERGS, ajuda a entregar, porque a gente não dá conta de todos, Lia? Isso. E junto com um presente sempre vem um cartãozinho, tá? Então nós vamos fazer também uma entrega
que ela é simbólica, ela é efetiva, mas ela é representativa. Tá? Isso aqui já deve ter vindo por e-mail, se o pessoal fez direitinho, né, Tiziana? Mas ele diz assim, ó, Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Parabéns pelos 47 anos de atividades. A diretoria executiva, o Conselho Fiscal, tá? Temos inclusive uma integrante aqui, né, Clementina, e o Conselho Federativo Estadual da FERGS, parabeniza os integrantes deste abençoado Centro Espírita por mais um ano de atividades e divulgação da mensagem do Consolador prometido por Jesus. E depois uma frase de São Luís, que está lá no Livro dos Médiuns, que diz: que o Espírito de caridade vos reúna, tanto da caridade que dá, como da que ama. Então vou fazer a entrega e entregar o abraço de novo, né, para a Tiziana agora. E a Lia vai tirar foto, né, Lia? Obrigada. Então tá. Mas é uma alegria, né, a gente participar dessa festa, de ver a casa praticamente lotada, né? Nesses dias que são dias de esperança, mas também são como são os dias da Terra, dias de luta, de superação. Eu tenho certeza que se a gente tivesse a oportunidade de ter um diálogo particular com cada um de vocês, vocês poderiam falar das lutas que estão enfrentando atualmente. Eu tenho as minhas, a Lia tem, a Tiziana, a Clementina, todo mundo certamente tem. Às vezes a luta está mais acirrada, né, naquele momento, ou ela nos parece um pouco mais forte porque a gente está mais desgastado, está mais fragilizado, né, está mais sensibilizado. Né? A gente diz assim, eu peguei um resfriado porque estou com a minha imunologia mais baixa. Às vezes a nossa ânimo, a nossa energia vital e às vezes até a nossa conexão com a espiritualidade está um pouco mais frágil e a gente sente, parece que o peso daquele fardo maior. Tá? Mas se a gente não perder esse bom ânimo e não, principalmente, não perder de vista a certeza de que nada nos acontece, que não esteja no rol, na lista das nossas necessidades evolutivas, e não sou eu quem diz isso, é Joana de Ângelo, o Espírito, né? Nós não teríamos esta baquejar, esse bruxulear. Teríamos certamente a certeza e manteríamos firme a confiança em Deus de que Deus não coloca fardo mais pesado do que um ombro pode carregar. Se o fardo vem, é porque nós podemos suportar e aprender com ele. Lógico que nesta resignação diante de uma aflição, diante de uma luta, ela precisa ser ativa, confiante, operante, determinante, né? Ou a gente pode ficar em lamentação, em queixa, tentar transferir, achar algum culpado e às vezes, né, se fazer de vítima ou de culpado, achando que estamos sofrendo sem um merecimento ou sem, principalmente quando a gente não identifica um proveito naquele sofrimento. E é sobre isso que a gente gostaria de conversar, né? A Tiziana citou o exemplo aqui da própria casa, e certamente de outros locais aqui, não de Caxias, da Serra e do Rio Grande do Sul, que a gente já vivencia, mas que especificamente ali no final de abril, início de maio, quando teve a calamidade climática, ela se fez mais uma vez muito intensa sobre todos nós. Se não fomos atingidos diretamente, todos fomos atingidos indiretamente. E quando aconteceu isso, a própria sede da Federação, 32 instituições espíritas no estado foram inundadas com água, né? Algumas entrou um pouquinho, outras a água cobriu o telhado, né? Destruiu, tem casa que não tem como voltar, que a gente precisou trocar de lugar, inclusive a instituição, como nós temos lá em Lajeado, ali no Rio Taquari, que o CELD, o Centro Espírita Leon Denis, não tem como voltar para o mesmo lugar, porque a casa foi destruída e a água certamente em algum momento volta lá de novo. Tá? Mas a própria sede da federação, né, a partir do dia 2 de maio, ali a água começou a entrar e foi mais de 1 metro lá dentro. Vocês devem ter visto, né, os espíritas especialmente, todas as consequências. Ficamos com 20 dias com água lá dentro. Né? E logo para a reação
né, com relação a esse impacto, né, junto com a diretoria executiva, com a área de comunicação, com toda a equipe que nos ajuda nas nossas ações lá, se pensou e se desencadeou uma campanha que tem exatamente essa trilogia: confia, ajuda e prossegue. Tá? Ela vem exatamente essa confiança inicial, né, vamos ver esse daqui, dessa palavra, que ela é importante até que a gente vá lá no dicionário para buscar um pouquinho o seu sentido profundo, para entender bem quando a gente fala no confia e em confiança. Né? E nós vamos ver que a confiança é uma crença na probabilidade moral. Quer dizer, eu confio no Augusto, na Joana, na Maria, porque é uma pessoa de palavra, uma pessoa confiável. Eu sei que se eu falar algo para ele, ele não vai sair espalhando. É uma pessoa que, se eu precisar de uma forma de ajuda, ele vai dizer, posso te ajudar, ou não posso, eu sei que ele está dando o seu coração. É uma pessoa que não me falta ali, né? É uma pessoa de valor, é uma pessoa de fé, de confiança, né? Na sinceridade, se a pessoa está te falando, você vai acreditar, sabe que ela não está fazendo aquilo ali levianamente, né? Que se ela está te passando uma informação, ela passou já pelas 3 peneiras lá que Sócrates já recomendava, né? Primeiro, aquilo é verdade ou é, como se diz hoje, uma fake news, que a gente tem que ter um certo cuidado, porque tu tem responsabilidade quando tu passa uma inverdade à frente e as consequências, que pode ser uma calúnia, que pode levar a insegurança, que pode levar a tantas consequências que a gente não pode minimizar. Eu não posso me comprometer com a inverdade, eu tenho que, pelo contrário, sustentar a luz da verdade, porque é a essência de uma sociedade de confiança. Tá? Sociedade de confiança é a base de um bem-estar. Né? Quando eu confio, por exemplo, eu confio no corpo de bombeiros, eu confio no professor, eu confio no médico. E aí, se a gente puder confiar em todos os elementos da sociedade, nós temos um mundo perfeito. Imagina, tu confia no político, tu confia no comerciante, tu confia na segurança pública, tu confia no vizinho, tu confia... As pessoas são confiáveis, é um mundo ideal. Então nós temos que lutar por uma sociedade de confiança. Isso aí nos estudos das sociologias dizem que aquelas sociedades melhores, as suas organizações funcionam e as pessoas recorrem. Né? Eu tenho um problema, se eu preciso do auxílio, eu vou em tal instituição e eu vou ter atendido. Eu tenho certeza que as pessoas vão fazer o melhor com aquilo. Se eventualmente o uso dos recursos e tudo mais... Eu tenho confiança de que aquilo vai ser bem feito e ser a base de uma sociedade boa. Tá? Então, é esta lealdade, a competência, a discrição, né, de outro, em crédito, faz com que eu tenha fé. Eu tenho fé em fulano, né, a palavra. Né, como se diz, pelo menos na minha época lá, dizia-se o fio do bigode, a palavra da pessoa, né, confiança. Né. Claro que às vezes é bom tu ter alguma coisa escrita, né, ainda mais hoje, nos dias de hoje, né, a gente tem as coisas para que o entendimento fique claro, fique preto no branco, como diz ali no papel. Tá? Pois bem. Também ela pode ser uma crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Estamos aqui no 2º andar, é isso, né? Tá? A gente está confiando que os cálculos da engenharia, né, que os construtores botaram o ferro, botaram o concreto, misturaram tudo e que está tudo tranquilo, ninguém pensa, será que isso aqui vai resistir ou não? O telhado aqui, será que está bem firme e tal, está bem estruturado? Quer dizer, eu confio naquilo ali, tá? Passo numa ponte, né? Isso me dá segurança, faz com que eu possa agir livremente. Imagina se eu não confio. A falta de confiança me leva à insegurança, a medo, a desconfiança, e isso destrói, né, qualquer relação ou qualquer até condição mínima para que eu esteja bem. Então é fundamental a confiança. É importante nós lembrarmos que quando os homens conseguirem conquistar a confiança em si e nos outros, a vida na Terra se tornará bem mais singela e fácil de ser vivida. Tá? Vivida. Vai se tornar.
Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita aqui em Porto Alegre, em 87 para 88, 89 nós fomos para o interior, lá para Santo Ângelo, né, conheci a doutrina e começamos, eu e a minha esposa, a Lia, aqui em Porto Alegre, e aí a gente foi por uma injunção familiar e por a situação profissional trabalhar e fomos para Santo Ângelo. E queríamos continuar estudando, lá nos integramos, depois até começamos uma instituição espírita junto com os amigos, e uma das coisas que a gente sempre fez foi buscar aquilo que a doutrina espírita tem de uma das coisas mais preciosas, que é uma fé raciocinada, que fez exatamente com que eu, que tive uma bela formação dentro do catolicismo, eu digo bela porque me ajudou a me reencontrar com o evangelho do Cristo e reavivou em mim toda aquela busca, toda essa espiritualidade, que essa busca de conexão, né, com a causa primária, com Deus, não importa a forma em que eu entenda, né, mas com essa certeza de que a vida não é apenas a matéria, de que não se termina ao final de uma existência e tudo vira pó e tudo acaba. Quer dizer, a parte material sim se transforma, mas os sonhos, a essência, tudo prossegue. Mas tinha algumas situações que dentro da crença católica, né, que eu respeito, assim como outras religiões, eu não encontrava muitas respostas. E aí acabei encontrando a doutrina espírita, e porque a doutrina espírita me permitia fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, fez com que eu exercitasse essa razão da fé. Isso foi muito bom. Uma fé raciocinada. E a gente consegue fazer isso refletindo, como nós estamos fazendo agora, acompanhando um raciocínio que eu estou tentando fazê-lo, encadear um raciocínio, ou também por uma leitura de um livro, né, por assistir um vídeo, um podcast, uma conversação. E o que é muito comum na doutrina espírita, é uma base, a força da própria doutrina espírita, da fé espírita, são os estudos que tu faz em grupo, né? O estudo sistematizado, o estudo da doutrina, não importa o nome que você dê, mas o estudo junto aonde você, né, apresenta um tema, lê uma questão, faz uma exposição, propõe uma situação em grupo lá, e nós analisamos e dialogamos sobre aquela questão. Pois bem, esse estudo em grupo, ele permite então com que eu possa desenvolver esta minha fé raciocinada. Tá? E estávamos coordenando um grupo de estudos lá, e ingressou no grupo que nós participávamos um advogado de uma família tradicional de advogados lá que eu conhecia na cidade, era um jovem advogado. E no primeiro encontro que ele teve conosco, ele fez um desafio que para mim até hoje eu não esqueço. Tá? Ele disse assim: Antônio, eu quero saber o que vai acontecer com os espíritas. Tá relacionado com isso. Eu digo, como assim? E aí ele fez a argumentação dele. Né? Diz, olha, na época do meu avô, disse ele, que também é advogado, se a pessoa se dizia católica, era um atestado de bons antecedentes. Temos excelentes católicos, ninguém tira dúvida disso aí, não se faz nenhuma suposição inadequada com relação ao catolicismo ou aos católicos. Respeita-se. Mas ele disse, são palavras dele, o tempo passou e a gente vê que temos bons católicos, mas não é mais uma idoneidade da pessoa se dizer católica e que necessariamente ela tem um compromisso com a essência do catolicismo. Na época do meu pai, se a pessoa dizia que era evangélica, ela tinha até facilidade de conseguir emprego, porque era aquela pessoa que não faltava, que não botava atestado falso, que não inventava que o filho estava isso ou aquilo, e era uma pessoa correta, assim, porque era temente a Deus. Temos excelentes evangélicos, né? Perfeito, mas não é mais uma regra geral. E eu quero saber o que vai acontecer com os espíritos. E isso me impactou tanto naquela época. Clementina, a Tiziana é um pouco mais jovem, né? Porque naquela época o Jason de Camargo, que educou uma obra muito interessante, Educação dos Sentimentos, Caminho da Virtude, que foi presidente da federação, ele junto com uma equipe de uma agência de pesquisas, fez uma pesquisa na Grande Porto Alegre para saber como é que as pessoas tinham a percepção dos espíritas.
E o resultado da pesquisa, foram entrevistadas 1.400 pessoas, uma amostra que, segundo eles, era significativa, nos Porto Alegre e os municípios ao redor, é que os espíritos eram pessoas caridosas e pessoas confiáveis, pessoas que tinham isso. E quando ele me desafiou, porque a gente, quando agrega, a gente quer ter essa situação de realmente ser isso, de se comprometer com a fé, com a moralidade, com a ética, né? Por sermos efetivamente homens de bem, que está lá no capítulo do Evangelho do Sede Perfeitos. E é um desafio. E nós, que somos espíritas, que somos participantes, temos também esse desafio, porque o próprio Kardec diz que o espiritismo dependeria do que os espíritas fizessem dele. Então, a confiança, né, em Deus, a fé no futuro, para que a gente continue agindo mesmo diante dos desafios, né, tendo por norte, né, a regra de moralidade, né, que vai além da legalidade, que às vezes tu tem meandros para escapar das legislações, tu acha as brechas da lei e às vezes se justifica porque não está infringindo a lei, né, esquecendo que o crivo cristão está lá em Paulo, que diz assim, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo já me convém. Quando a minha consciência diz, isso aqui é comum, as pessoas fazem, os outros fazem, mas eu já já posso agir diferente. Eu já devo agir diferente, porque eu quero conquistar algo melhor. Então a confiança. E diante desses momentos de aflição é fundamental a confiança. Nos dias que se sucederam as enchentes, quando a água começou a baixar, nós tivemos contato com uma companheira espírita, tá, Renata, lá de Belo Horizonte, que ela veio para Porto Alegre para ajudar. Ela e mais 2 amigos vieram para ajudar, cozinhar, fazer alimento para as pessoas que estavam desabrigadas ali na Grande Porto Alegre. Mais especificamente, ela se estabeleceu lá no bairro Matias Velho, que 70 mil pessoas ficou todo embaixo d'água. As pessoas perderam tudo. Depois ganhava até uma cesta básica, mas não tinha fogão, não tinha cozinha, não tinha onde fazer. E imagina assim, tu atender milhares de almoço, de alimentação. Daí conseguiram uma igreja evangélica e reuniram, que tinha uma cozinha industrial, que também foi invadida, mas a água baixou, limparam, grupo de católicos, evangélicos, umbandistas, espíritas, pessoas sem vínculo religioso se reuniram e começaram a trabalhar. E como a gente ajudou, através da nossa área de assistência e promoção social, a estabelecer com que ela viesse para cá, a gente foi conhecer o trabalho dela lá. Trabalho muito bonito, né? E o nome da ONG, essa organização não governamental que ela tem, ela se chama Comida que Abraça. Viu como eu acertei hoje? Às vezes eu troco e digo cozinha que abraça. E ali é sempre me orienta. É Comida que Abraça, tá? E aí ela nos contou rapidamente a situação da história dela. E ela disse que alguns anos atrás, talvez alguns possam até lembrar disso, deu algumas chuvas intensas, foi quando começou essa mudança, assim, pelo menos que a gente começou, era lá no Rio de Janeiro, dando alguns desabamentos nas encostas, e em Belo Horizonte lavava, né? Não sei se vocês lembram disso aí. E diz que realmente foi uma enchente dessas lá, uma chuvarada, na verdade, que ia varrendo, atingiu alguns bairros lá, e ela e alguns outros espíritas se reuniram e queriam auxiliar as pessoas que tinham sido atingidas, tá? E reuniram-se os jovens, os participantes lá, e aí fizeram um cronograma, escala, um outro queria fazer o logo, o outro queria fazer camiseta e tal, e começaram a fazer reunião e ficavam na reunião e a coisa não estava andando. E ela é muito prática, ela diz assim, vamos botar mãos na massa, porque a fome, né, e a dor não espera, tu atende do jeito que tu está naquele momento, né? É o nosso próximo naquele momento, e eu certamente, se ele surgiu ali, eu tenho alguns recursos. Segundo ela, o esposo e mais um outro companheiro, foram até a Ceasa lá, tá? E aí botaram a mão nos bolsos e recolheram 3 peixes. Para a gente explicar melhor, a gente não pega mais muito na mão, ainda mais às vezes esse valor, o peixe é a garopa que tem na nota de R$100. E eles tinham R$300. Era tudo que eles tinham. E diz que quando ela viu isso, ela fez a conexão com os 3 peixes, ela diz, olha, Senhor, eu tenho aqui 3 peixes, é tudo que eu tenho, eu te entrego, multiplica-o, Senhor. Compraram, foram para a casa dela, cozinharam, botaram nas marmitas e começaram a entregar. E a coisa foi crescendo,
né? Veio ajuda, veio isso, aquilo, e aí a coisa foi crescendo, se transformou numa ONG, né, para receber doações de empresas, disso, daquilo, alugaram um prédio, né, ela no nome dela, lá com o esposo, montaram uma cozinha industrial, porque daí ela viu que tinha necessidades permanentes, que tinha essa situação que vem e passa e que às vezes as pessoas esquecem, né? Mas a dor, a aflição, ela continua a todo momento ali. E ela sensibilizou-se e disse, não, vamos fazer uma coisa permanente, atender aqui. Belo Horizonte é uma região metropolitana grande, tem vários locais onde eles até hoje ajudam, à noite, bairros, locais onde então são atingidos, se deslocam para fazer o atendimento através da comida, né? E ela disse que num determinado dia lá, quando ela viu, a cozinha pegou fogo. Pegou fogo, e aí ela viu o imóvel e todos os bens que ela diz, olha, eu estava com um monte de boleto lá, com prestação, e o fogo consumiu tudo, e eu fiquei com as dívidas, e lógico, era a minha responsabilidade, era o meu CPF lá, a minha responsabilidade. E ela diz assim, eu sentei no meio fio do outro lado, né, quando os bombeiros faziam o rescaldo lá, e parei naquele momento e disse, meu Deus, mas para que isso? Por que eu estou passando? Eu estou querendo ajudar, querendo trabalhar, e vem aqui e me acontece uma situação dessa, destrói tudo, eu estou sem nada, eu estou pior do que quando eu comecei, porque agora eu estou endividado. Como é que faço isso? Ela disse, para encurtar a história, que eles acabaram depois superando, veio outras ajudas e tal, eles se recuperaram. Mas ela disse assim, Antônio, isso foi fundamental, essa experiência de eu ter passado pela aflição. Porque a dor, e está lá no Evangelho, basta a gente conferir, a dor é uma bênção. Quando a gente aceita ela, de que se ela bate a nossa porta, ela tem algo para nos ensinar. Se eu me revolto, né, eu fico impaciente, eu fico revoltado, né, eu não aprendo nada com ela, eu só sofro. Agora, se eu trabalho a favor da dor, eu busco entender o que aquela dor está me chamando, e eu busco com uma resignação ativa encontrar o caminho da superação da dor, eu vou me fortalecer. E agora eu entendo, dizia ela enquanto entregava 1.300 marmitas que naquele dia eles estavam fazendo para as pessoas que estavam recebendo ali. Eu precisava, Antônio, saber o que é a pessoa perder tudo, ficar sem chão, para mim poder entender que quando eu estou entregando a marmita para essa pessoa aqui, a marmita que eu dou vai resistir ela por tirar a fome, a dor da barriga, talvez por algumas horas. Mas o nome é comida que abraça, porque eu fico sempre à disposição em aqueles que se permite, que querem, eu abraço. Porque esse abraço de dizer, olha, tu não está sozinho, aquele abraço tu recebe de um amigo, diz, olha, eu não sei o que fazer por ti, não sei o que te dizer, mas eu estou aqui contigo. Estou aqui para chorar junto, estou aqui para enxugar tuas lágrimas, estou aqui para te abraçar. E ela disse, muitas vezes é o que era mais importante para aquela pessoa. E que a sustentava durante mais tempo. Então a confiança, meus amigos, né? Porque a desconfiança, ela vai fazer com que esta falta de confiança nos outros torne a humanidade infeliz. E nós temos essas lutas, temos que confiar, mesmo com os percalços, na família, no ambiente de trabalho, nas organizações, inclusive no ambiente espírita, tu tem que superar as arestas e tem que aprender a confiar, né? Ou pelo menos não tornar o outro inimigo, né? A gente aprender primeiro a tolerar o outro, é respeitar, é conviver com aquele que é diferente, que inclusive pensa diferente de nós e que tem o direito, eu não preciso vencer ele. Muitas coisas o tempo vai se encarregar de responder. Eu luto, eu faço a minha tarefa, eu exerço a minha cidadania, eu faço o meu trabalho e o resto eu entrego para Deus. Confio, porque eu tenho que fazer o que está ao meu alcance e o resto entregar para Deus. Se observamos a conduta das pessoas, nós vamos verificar que a vida entre elas se complica quando cresce a desconfiança. Não dá, né? Não dá. Acho que, não sei se eu posso desafiar, mas eu acho que eu tenho certeza que a única coisa que faria, né, talvez algumas outras coisas, mas uma que faria a nossa relação de marido e mulher ficar complicada é se eu perdesse a confiança da Liamara. Mas, ó, não confio mais, ia ficar muito difícil de conviver.
Preciso confiar. Não significa que eu vou aceitar todo momento, mas eu vou conversar e tal, e principalmente vou confiar que a gente está caminhando junto, que mesmo que não estejamos, e aí entra em qualquer agrupamento, em qualquer fileira que nós estejamos trabalhando. Eu preciso acreditar no outro, e aí o caminho de estabelecer laços de confiança é através de uma característica que fez com que o ser humano se sobrepujasse, inclusive, às outras espécies animais, que é a comunicação. Quando a gente não se comunica, se trumbica, né? A comunicação é fundamental, tá? Então, a confiança e a fé, né, são duas virtudes que se igualam. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 2, ele diz que é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. É a confiança na minha própria possibilidade. Eu posso, é a autoestima. E aí essa determinação, eu vou atrás, eu não sei, mas eu vou aprender. Falávamos hoje no almoço, né? Hoje tu encontra quase tudo na internet, um tutorial, claro, tem que filtrar, né? Porque tem coisas que também não nos convém, né? Nem dá para a gente experimentar, né? Tem que, qualquer instrumento, qualquer conhecimento, ele tem que a gente saber usar ele com inteligência. E sobre a fé, Kardec diz que a fé raciocinada, que é essa que a doutrina espírita preconiza e que realmente nos atraiu muito, ela, por se apoiar em fatos e na lógica, ela não deixa nenhum lado obscuro, ela traz clareza. E a claridade é fundamental, porque eu consigo enxergar. E quando eu consigo enxergar com mais clareza, eu posso escolher, que é outra característica que o ser humano tem, que é o livre-arbítrio, como disse Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É causa e efeito. Então eu tenho que escolher, buscar informações, buscar ajuda e depois ir adiante. A criatura, quando ela crê, porque tem certeza, ela vai ter compreendido aquilo, ela entendeu. Se a gente não entendeu, a nossa crença não é certa. Isso porque daí ela não vai se dobrar. A fé inabalável, Kardec também coloca isso, é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita propõe uma fé que acompanhe a evolução, que entenda, que eu não tenha receio de questionar e de colocar sobre a análise da doutrina espírita sobre todos os ângulos da ciência, do comportamento e do pensamento humano. É essa fé que nós precisamos desenvolver em nós para que a paz e a confiança se tornem nossas aquisições espirituais e passem a fazer parte integrante de nós mesmos. Com ela, nós seremos capazes de remover todas as montanhas que encontramos na nossa vida. Se tiveis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dizei para uma montanha, move-te daqui para lá, e ela se move. Não as de pedra, de terra, que logicamente é uma metáfora que Jesus usou, mas a das dificuldades renhidas, sejam materiais, morais ou espirituais. Só assim nós estaremos caminhando na direção daquilo que todos nós almejamos como ser humano, que é a felicidade. Felicidade. E que Kardec tem a inteligência, a perspicácia de perguntar, vocês podem conferir para ver se eu estou falando certo, questão 922 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, diz, olha, a felicidade total, plena, que a pessoa viva num mundo feliz, ainda não é da Terra, porque nós vivemos num planeta que está num processo de transição, de mundo de expiação e provas para um mundo regenerador, mas ainda demora a se tornar um mundo feliz. Mas Kardec pergunta, tem uma felicidade média que o ser humano pode almejar aqui enquanto está caminhando no dia a dia? E ele diz, tem. Do ponto de vista material, é a posse do necessário. Eu poder lidar e atender, viver com a dignidade, sem depender, ou sem me tornar um fardo para o outro, que eu fique numa zona de segurança. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila, quer dizer, eu analiso como é que eu estou vivendo, e vejo se eu não estou deixando pendências, inimizades, se eu estou fazendo tudo o bem que é possível, se eu não estou perdendo a oportunidade de ser útil, se não tem alguém que pode estar se queixando de mim.
Ou se eu também já identifico, tipo, aquilo eu fiz, mas eu fiz errado. Que pena. Melhor se eu não tivesse errado, mas vou tentar a partir de agora não errar mais. Só assim nós vamos andar. E fé no futuro, quer dizer, às vezes a pessoa diz, o mundo está assim, não vale a pena. Calma, vamos trabalhar, vamos confiar. Nós, o futuro depende da gente. E a gente precisa ser aquele mundo que a gente gostaria, com ética, com respeito, e a confiança é fundamental. Mateus, lá no capítulo 17, entre 14 e 20, os versículos, ele diz, pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Devemos compreender, então, que o poder da fé realmente transporta as montanhas, e que para o espírito nada é inacessível, pois quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Ao ampliarmos a nossa consciência na fé, nós vamos sentir uma serenidade íntima indescritível, porque nós vamos conseguir entender perfeitamente que tudo no universo, tudo está como deve ser. É o velho ditado popular. Deus escreve certo por linhas tortas, só que ele está enunciado mal. Deus escreve certo por linhas certas, que a nossa visão, ainda imperfeita, acha que é sinuosa, que é torta. Está tudo certo. Mas não é eu me acomodar com o sofrimento, com a aflição. É o desafio da superação. É o desafio da superação. Mal comparando, é como um aluno que chega lá, primeiro ele precisa se alfabetizar. Depois ele precisa aprender a fazer a composição. Depois ele precisa aprender regras gramaticais. Primeiro ele tem que aprender a tabuada, as operações simples, mais complexas, para depois ele poder fazer um cálculo de engenharia. Para ele saber quanto é que precisa ter, né, ferro, a estrutura ali do tapume para segurar uma estrutura, para poder se expressar, para fazer uma letra, para fazer um discurso. A confiança, então, para nós conquistarmos os valores substanciais de redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo, lá no Fonte Viva, no item 90. Enquanto a gente confia, a gente tem nessa primeira lei das leis morais que nós encontramos lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei de adoração, que é essa conexão com o superior, com Deus e com a espiritualidade superior. A segunda lei é a lei de trabalho, que é essa ocupação útil. E aí eu posso usar os meus talentos, e eu sempre tenho algo para dar. Ajuda, prestar socorro, assistência, auxiliar, assistir alguém. E aí a solidariedade, que normalmente nos sensibiliza nos momentos de calamidade, ela não pode ser uma coisa passageira, ela não pode ser só nesses momentos, ela tem que ser algo incorporado para que a minha visão, a minha ação, o meu pensamento seja solidário sempre, porque lá no Evangelho, no capítulo 17, item 3 do Sede Perfeito, diz que um homem possuído pelo sentimento da caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem. Ele pensa pelo bem, ele vê onde é que ele pode fazer a diferença. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Eu deixo de pensar, diminua aquele meu egoísmo, pensar só em mim. É natural que eu pense também em mim, mas pensar só em mim leva ao egoísmo, ao orgulho, ao individualismo e normalmente tende a nos levar ao materialismo. Aristóteles, esse filósofo grego que viveu antes de Cristo, lá de 384 a 322, diz que o homem é um animal social. É a lei de sociedade também que nós encontramos lá nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que apresenta as leis morais. A sexta lei, lá no 7º capítulo, que diz que nenhum homem tem todas as qualidades, por isso ele não basta a si mesmo, ele nasceu para conviver com o semelhante, por isso eu sou interdependente. Por isso que alguém tem uma mão para a cozinha, lá um cozinheiro sabe, lida, é uma beleza. Mas se botar ele para fazer um jardim, uma plantação, de repente ele não tem a mesma habilidade.
Se qualquer um desses colocar lá para fazer um trabalho de marcenaria, não fica nada no prumo. Bota ele para fazer uma cirurgia, ou para ensinar uma criança, ou para cantar uma canção. Então são habilidades que eu vou desenvolvendo, e essa interação nos aproxima, faz com que haja esse vínculo, essa unificação, essa fraternidade que nós precisamos ter para que eu possa desenvolver a amorosidade. Por isso, eu preciso aprender nós precisamos nos amar, e ele vem por esse sentimento de solidariedade, onde a gente exerce a caridade moral, suportando-nos uns aos outros, apesar das diferenças. Tá? E é fundamental isso, porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 913, tem uma sugestão muito interessante, que é sempre desafiadora. A gente sabe de cor, mas para botar para a gente sempre é desafiador. Porque Kardec pergunta, entre os vícios, qual é o que podemos considerar o mais radical? E a resposta é, já o dissemos muitas vezes, os espíritos na codificação, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa, que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a bandeira da doutrina espírita, na luta contra o egoísmo. A solidariedade é a caridade em ação, consciente, responsável, atuante e empreendedora. Nessa luta, para que a gente busque a felicidade, para a transformação e para a superação, a gente precisa aprender a ajudar. E que a solidariedade, o altruísmo, que é também uma grande diferença, né? Muitos estudiosos da evolução humana, da sociologia, dizem que uma das características que fez com que também a espécie humana atingisse o estágio que tem foi o altruísmo. O altruísmo. Porque o altruísmo, tu pensar no outro, tu ajudar por uma empatia, ou às vezes até por uma troca, mas me colocar no lado na posição do outro e dizer, mas podia ser eu naquele local, naquela situação, por isso eu vou ajudar, porque se fosse eu gostaria que fosse feito para mim. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelo outro o que gostaria que fizesse por si, é que fez com que a espécie humana chegasse nessa situação. Porque o homem das cavernas lá, por exemplo, que quebrasse uma perna ou um braço e não tivesse alguém para lhe alimentar, para lhe cuidar enquanto tentava fazer uma recuperação natural, se fosse possível, né? Algumas vezes não era, para uma recuperação, mas ele não podia caçar, não podia coletar, ele não podia se expor, ele não sobreviveria. Diferente, por exemplo, de um animal outro que, se ele se feriu, ele está morto. Um leão, outro animal de bando mesmo assim, se ele se fere, é uma sentença de morte para ele. Mas o ser humano se ajuda, o ser humano se apoia, e é fundamental. Tem uma história que eu gosto bastante, eu acho que a Clementina... Ah, não, tu não teve lá no Fora da Caridade, né? Então não assistiu a história, tá? Que bom. Né? O Vanderlei assistiu, eu acho, né, Vanderlei? Mas vamos contar de novo, tá? É a história de um bilionário nigeriano, tá? Femi Otedola. Ele existe, vão na internet, lá funciona direitinho. Ele tem 62 anos, tem 4 filhos. Vai dar tempo de contar. Ela já sabe o tempo da história. Não. E o Femi, assim, ele é bilionário, né? E um radialista lá conseguiu uma entrevista com ele, fez várias perguntas, tal. E aí fez uma pergunta que ele não esperava, sabe aquela pergunta bônus que não está nas programações ali dos webinários da conversa, pergunta extra, né? E ela surgiu e o radialista disse assim, Femi, quando é que tu percebeu que era um homem feliz? E ele, como um homem mais maduro, ele imediatamente percebeu que a premissa da pergunta do radialista era assim, bilionário igual a homem feliz, dinheiro igual a felicidade. Pronto. Aí ele parou, pensou, sorriu, né? E disse, eu vivi 4 estágios da felicidade.
O primeiro estágio foi quando eu terminei meus estudos e comecei a trabalhar, e no final do mês eu recebi o meu primeiro retorno financeiro do meu trabalho. E foi muito bom, porque antes eu dependia do pai, eu dependia às vezes de um tio para filar um almoço, eu dependia de fazer uma escolha assim, se eu ia num cinema ou comprava o livro que eu precisava, né? E aí, naquele momento eu já podia liberar o pai, já não precisava contar com o auxílio, né, com o tio, isso, aquilo, eu tinha meu dinheiro, sempre fui uma pessoa muito organizada, pronto, agora eu posso viver, posso pagar o meu aluguelzinho, posso fazer isso, fazer as escolhas, e vou me organizando. Então eu fiquei muito feliz porque eu já não dependia dos outros. Isso é a posse do necessário. E não disse quanto ele ganhava, mas eu consigo me organizar, e cada um vai ter que se organizar com aquilo que fez. Tem um que, sei lá, ganha milhares de reais, não consegue se organizar, se endivida e tal, e está inclusive insatisfeito com o que está ganhando. Tem outra pessoa que tem, às vezes, um rendimento mais modesto, se organiza, consegue construir, equipar, tem famílias, tem histórias fantásticas ali, e que basicamente está nessa organização que você chama administração, tu botar no papel, ver número, fazer escolha, renúncia, né? Saber esperar, dizer, não, espero, né? Controlar o impulso, né? Não fazer as coisas por impulso, calma, espera. Ser mais sustentável, não ser tão, digamos assim, utilitarista, materialista, às vezes, não, posso esperar um pouco mais, não preciso trocar porque mudou o celular ali, já me endividar com esse aqui da conta, durante um pouco mais de tempo, vou suprir esses recursos. Mas ele disse, então, que foi o primeiro estágio da felicidade. Comecei a trabalhar, organizado, sempre gastei menos do que eu ganhava, e o que ganhava eu separava, fazia aquela colchão financeiro, aquela reserva, aquela coisa de emergência, tudo mais, fui fazendo e tal, e trabalhando bastante, as coisas foram dando certo, eu muito dedicado, trabalhava muito, realmente, né? Teve aquela fase produtiva lá, trabalhava, e quando eu vi, eu estava milionário, né? Tinha realmente bastante dinheiro lá, e aí a esposa diz, sabe como é que é? Agora o pessoal está na moda ali, irem para o Nordeste lá e tal, pegar na praia, ficar num resort lá e tal, a gente fui aqui na empresa de viagem uma semana lá e tal, vamos, tudo bem, vamos, tá, pronto. E era bom, porque realmente via paisagem diferente, hotéis, restaurante diferente, tudo. E a mulher se empolgou. Mas agora, mas nós podíamos ir ali para o Caribe. Tá bem, vamos, tá, né? Não fazia falta, assim, tinha que planejar, lógico, organizar, mas eu podia fazer aquilo, sabe, com tranquilidade. E foi uma fase, não, eu posso usufruir desses recursos, dessas sensações. Mas foi pouco tempo e eu percebi uma coisa interessante, que a viagem mudava o destino, a rota, a paisagem mudava, mas já não dava a mesma sensação de felicidade. É o que a psicologia diz de uma psicoadaptação. Mudava o restaurante, era isso, uma carne disso, daquilo, era um peixe, tá? Era um chefe, isso, né? Um tempero diferente, mas no fundo era a mesma coisa. E ele é uma pessoa muito perceptiva, diz, olha, já não era mais a felicidade. Continuei trabalhando, atendia, fazia as viagens, tudo que isso faz parte da vida, a gente também pode usufruir, ganhava licitamente, tudo bem, mas não me dava tanta felicidade. Comecei trabalhando, a empresa cresceu, holding, bolsa, conglomerados, fiquei, né, ricos lá, né, muito rico, e juntando dinheiro, e a coisa foi crescendo. Quando eu vi, eu estava bilionário. Aí quando eu fiquei nesse estágio, daí eu fiquei muito, assim, reconhecido, de certa forma, poderoso. As pessoas queriam falar comigo, queriam conselho, queriam que eu estivesse representando. Então a minha presença, como era alguém dito de sucesso, alguém que venceu dentro do princípio materialista da vida, então queriam ser amigo, estar próximo. Eu estar num evento era sinal de prestígio aquilo ali. E eu me senti realmente assim, mas seu Femi aqui e tal, tapete vermelho e tal. E realmente foi um outro estágio assim, de poder, de reconhecimento, até das pessoas querendo, todo mundo queria ser eu, e eu senti aquela sensação. Tem uma sensação, mas dali um pouco eu vi que é uma sensação também passageira, e ela também é por interesse. E também eu comecei a sentir garfada daqui, as pessoas queriam me aproveitar, queriam me usar, e aí já ficou um incômodo, porque eu já tinha que lidar com cada situação, e ficou um fardo aquilo ali. Então já queria anonimato, já não queria escapar, queria não ser reconhecido, não ser chamado, me deixem quieto aqui para tocar a minha vida, já queria, sabe, que às vezes acontece com uma pessoa conhecida, tá? Ela não pode nem sair na rua lá, porque ela é assediada, coisa boa. Tem os dois lados. E eu passei por isso. Mas daí continuei tocando a minha vida, até que um determinado amigo meu de infância
né? Nos reencontramos, tá? Convidou para almoçar. A gente almoçou, estava tomando um cafezinho depois do almoço lá. Isso. E aí ele me disse, olha, a FEMI, eu colaboro numa instituição aqui que atende crianças que têm necessidades especiais. São 200 crianças. E elas precisam de cadeiras de rodas. E sabe qual é a nossa situação lá? É uma cadeira que veio da avó daquele lá que já não precisava mais, e levou para o coisa, uma que a gente comprou, outra que ganhou. Então tem cadeira nova, tem cadeira velha, tem cadeira reparada, tem cadeira até amarrada com arame lá. E é difícil, tá? A manutenção é ruim, as crianças lutam pelas cadeiras melhores, é uma sensação ruim, e a gente chegou à conclusão de que nós vamos padronizar. Consultamos os técnicos, eles disseram, esse é o modelo mais ergonômico, que vai atender todas as crianças, vai facilitar, porque daí a mão de obra, o parafuso de uma vai servir nas 200, um braço se estraga de uma, tu troca, roda e tal, vai ser intercambiável, vai facilitar a nossa vida. E a gente começou a fazer as contas, tal, daí fazer galeto, pizza, feijoada, festa de sobremesa, essas coisas, mas vai demorar muito tempo para a gente conseguir esse recurso. E daí, se tu conseguir as cadeiras, vão guardar, daí dá 10 cadeiras para umas crianças, quem é que eu escolho? São crianças, né? Afinal de contas, é muito difícil, a gente não quer passar por esses desafios. Então, a gente teve uma ideia, como eu sou teu amigo, estamos almoçando aqui, tu é bilionário, tu não quer nos dar essas 200 cadeiras, não vai fazer diferença para ti. E ele parou, pensou, o amigo era sincero, tudo a causa era justa. Eles, não, tranquilo, meu amigo, é justo, é tranquilo, podem contar comigo, me passa o Pix aí que as cadeiras é de vocês. Tá? Quando ele teve essa força, né, e sabendo da integridade moral dele, a confiança no amigo, aí ele se arvorou e disse assim, só tem uma condição para nós aceitar as cadeiras de você. Como assim condição? Eu estou dando as cadeiras, vocês vão botar condição? Sim, tem uma condição, nós só aceitamos as cadeiras se tu fores lá entregar essas cadeiras comigo, né, com a direção da casa. Mas a minha vida, quem tem na Europa, e a Assembleia de Acionistas, né? Te acalma, vamos botar a tua secretária em contato lá com o pessoal organizador, nós vamos nos adequar a tua agenda, né? É impossível que tu não tenha uma meia-tarde, né? Senão não é vida. Tu vai gostar, vai ser legal, tu vai conhecer, afinal de contas tu tá dando 200 cadeiras, vai lá conhecer as crianças, né? Eles dão tudo bem. Acertaram, no dia aprazado ele foi lá com um amigo e entregaram as 200 cadeiras, uma a uma para as crianças. As crianças adoraram, ficaram felizes, logo as cadeiras eram ergonômicas, funcionais, logo estavam andando, era uma festa naquele pátio lá. Né, uma alegria imensa, ele ficou também muito feliz, né, tão feliz que ele nem viu o tempo passar. Mas o tempo passou, já era final da tarde, horário de ir embora, ele se despediu dos dirigentes lá, o amigo o acompanhava até o carro, quando um gurizinho acelerou a cadeira, chegou meio por trás, por lá, e se agarrou na perna dele. Agarrou assim, apertou. Ele levou um susto quando viu o gurizinho assim, mas viu que era uma criança, olhou para a criança assim, e daí disse, meu pequeno, você precisa de alguma coisa? E o gurizinho continuou agarrado, com a cabeça encostada na perna dele. Ele viu que a situação precisava de um pouco mais de atenção, com jeito, se desvencilhou, se abaixou para ficar no nível da criança, porque a criança estava numa cadeira de rodas, né? Aí parou, e quando ele ficou assim de frente, o gurizinho botou as mãos nas bochechas dele aqui, segurou, e ficou olhando dentro do olho dele. Quando ele sentiu o impacto do olho do menininho dentro do olho, dentro da sua alma, ele disse que sentiu um frio por dentro, né? E demorou um tempo até conseguir se recompor do impacto dessa emoção que ele sentiu. E aí quando ele conseguiu, ele disse, meu querido, o tio pode fazer mais alguma coisa por você? E o gurizinho também demorou um pouquinho e olhou para ele e disse, não, tio, eu é que preciso. Eu preciso gravar muito bem o seu rosto, porque quando eu lhe encontrar no céu, na outra vida, eu quero lhe agradecer de novo o bem que o Senhor fez por nós, todos nós. O Senhor não imagina o bem que o Senhor fez para todos nós. E ele diz que uma felicidade o invadiu naquele instante, com tal intensidade, e que permanece com ele até hoje. E ele disse, esse é o único estágio de felicidade que permanece inalterado e que eu sei que eu vou levar por toda a eternidade. Essa felicidade é uma conquista. Então a ajuda nos leva a esse caminho de sermos úteis, de sermos instrumentos. Nos leva a essa conexão maior em que naquele momento eu sou o próximo. Eu sou ajuda divina, às vezes, para alguém que almeja naquele momento.
E lógico que eu preciso, para atingir, ou para atingindo algumas etapas dessa felicidade, eu preciso prosseguir. É dar prosseguimento, é levar adiante. E aí é fundamental a perseverança, que é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações, que não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel a seus ideais e propósitos. Eu quero ser bom, persiste sendo bom. Persiste, prossegue. Você vai plantando, vai plantando. Joana de Ângeles recomenda que a nossa vida tem que ser como alguém que vai semeando pegadas de luz. São passos. E que ao final da nossa existência a gente possa olhar para trás e veja aquele colar de luz, de pontos, de conquista, de superação. Que isso vai contar da nossa história, vai dar dignidade, vai fazer com que a minha vida realmente tenha tido propósito, sentido e valor. E esse é um sentido de plenitude, de felicidade e de paz, de consciência tranquila. E certamente que uma trajetória assim que se ilumina, ela atrai e ajuda aqueles que estão caminhando. Lá nesse pequeno grande livro, citando Joana, no Vida Feliz, no capítulo 120, ele diz que mesmo que eu não saiba, eu sou o exemplo para alguém. Sempre tem alguém me observando e que está se estimulando a superar também as suas lutas, suas aflições, por ver que eu estou lutando e que estou tendo conquistas. Ah, mas o Antônio, olha só, o Vitor, olha, não é que está melhorando, está menos impaciente, está mais comprometido. Então eu também posso, se ele pode, como é que eu não vou conseguir? Mas por outro lado, mas fulano, o Antônio, que é espírito, olha, está fazendo isso. Aí pode se justificar também na sua indolência. Então nós temos uma responsabilidade. Tu não faz pelos outros, mas é importante saber que quando um homem se levanta um pouquinho, na média a humanidade se levanta um pouquinho. E quando alguém cai num escândalo, isso que às vezes eu olho lá, não adianta a gente querer julgar, porque a gente também vai ser julgado. Se alguém cai, se alguém comete um crime, se alguém é corrupto, se alguém faz uma iniquidade, a humanidade toda está comprometida e às vezes a humanidade toda tropeça quando coletivamente a gente se equivoca. Mas perseverar até quando? Até o fim da vida. Eu não tenho um período que eu faço, não, agora pagou, já fiz a minha parte. Não, até o final, tá? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Fundamental. Se eu me disponho a fazer uma viagem, e a viagem tem 100 quilômetros, se eu andar 99 quilômetros, eu cheguei no fim? Faltou 1 quilômetro. Se eu andar 99 quilômetros e 900 metros, eu cheguei ao fim? Cheguei pertinho, mas não cheguei no fim. Então a nossa trajetória de evolução espiritual é esse desafio constante. Por isso, na medida em que a vida avança, as dificuldades apertam mais. Se torna mais desafiadora, porque tem o cansaço. Os desafios são crescentes. Porque é para testar os meus limites e me ajudar eu a adquirir mais conhecimento, eu tenho que ser realmente testado. Não adianta eu fazer as mesmas coisas e vencer os mesmos desafios que eu já venci. Tem que vir coisas novas, novos desafios, diferentes que vão me estimular. É esse o desafio. Mas, por outro lado, na medida em que eu vou passando e se eu consigo prosseguir encarnado, a maturidade, vai permitindo com que eu tenha a sabedoria. E ela só vem, primeiro, com a confiança em Deus, com a aceitação, não com a revolta, com a autodescoberta, com a autoanálise, com conhece-te a ti mesmo, onde eu não tento transferir as responsabilidades das minhas dores e aflições para os outros, mas eu me comprometo e faço, através de mim, aquele exemplo do mundo que eu quero. Eu quero que os outros sejam melhores, eu seja a melhor pessoa possível para os outros. A vida sempre nos dará aquilo que a ela nos oferecemos. O homem corajoso e destemido, embora em meio às dificuldades que possa viver, nunca perseguirá sozinho, pois que a providência divina, que a tudo registra, saberá em qual momento e em qual
circunstância deverá sustentá-lo para que caminhe sempre um pouco mais. Muitas vezes, meus amigos, a tarefa que acreditamos estar no final apenas se inicia, o que vai exigir a nossa disposição em prosseguir em busca do objetivo que traçamos. E em se tratando de metas a serem atingidas caminhando com Jesus na implantação do reino de Deus na terra, podemos nos preparar para longas jornadas, pois que o Mestre, há 2000 anos, vem trabalhando nesse mistério e ainda não viu a sua obra concluída. Por isso, meus amigos, não desanimemos em momento algum. Seja a confiança, a fé na nossa própria possibilidade e na força divina, no amparo dos benfeitores amigos, dos protetores espirituais, buscar ajuda e ajudar faz parte da dinâmica da vida, dessa solidariedade, dessa interdependência e prosseguirmos, se possível, juntos, porque daí nós vamos nos apoiando em fileiras, construindo, porque assim caminha a humanidade para a felicidade. Alguns se equivocam, alguns pegam caminhos errados, mas sejamos nós aqueles que com constância, com firmeza, possamos vivenciar, né, o exemplo que Jesus deu da sua existência, da sua trajetória, que é o nosso modelo e guia, e que veio, segundo palavras dele, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Abundância de oportunidades para a transformação. Somos espíritos em evolução, fomos criados simples e ainda numa ignorância, mas na medida em que desenvolvemos as nossas faculdades intelectivas, em que desenvolvemos os nossos sentimentos através da prática, em que fortalecemos a nossa fé, nós fazemos com que a nossa luz brilhe. E a nossa luz, que reflete esse conhecimento da espiritualidade e a fé nos desígnios divinos, ilumina o nosso caminho e faz com que a gente possa escolher com mais segurança cada passo, cada palavra que eu diga, cada escolha que eu faça. E, ao longo do caminho, apoiar e aceitar a ajuda necessária no momento para que caminhemos juntos rumo a um mundo melhor, a esse mundo em que certamente o reino de Deus, dos valores espirituais, né, possam permitir com que a gente viva no mundo sem ser do mundo, com parâmetros e com princípios que não tirem do contexto a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que se assenta nas leis de justiça, de não fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim, de amor, fazer para o outro o que eu gostaria, e de caridade, né, em que está implícito eu fazer o bem possível, ser indulgentes com os diferentes e perdoar as ofensas e os embates que certamente surgem da convivência mais estreita. Então, que Jesus nos envolva mais uma vez, nossos parabéns, e que essa instituição continue como esse ponto de luz aqui, né, em Caxias, na região, como tantas outras. Parabéns e até um próximo aniversário, com certeza. Tá? Obrigado. Agradecemos então, Antônio. Pedimos aos trabalhadores que se coloquem no passe. E a vocês, queridos frequentadores, que se acomodem nas suas cadeiras, fiquem bem relaxados. Fechamos os nossos olhos. Que a gente possa, então, agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pela sua paciência para esses filhos que muitas vezes são tão intolerantes, tão fracos, tão desconfiados desse amor. Que a gente possa ter certeza de que Deus nunca irá nos abandonar. Nunca estaremos sozinhos. Sempre teremos Deus, Jesus, o nosso irmão mais velho, com todo o seu ensinamento, que a gente possa trilhar o seu caminho, nas dificuldades, nas alegrias, que não nos esqueçamos disso jamais.
Em especial, agradecemos aos 47 anos da nossa querida Casa Espírita Jesus de Nazaré. Quantas pessoas aqui se achegaram nesse tempo? Quantos foram acolhidos, consolados, abraçados? E daqui saíram aliviados e levaram também a palavra de Jesus para os seus lares. Que o nosso trabalho possa continuar firme, forte, cheio de amor, que a gente possa cada vez mais receber os nossos irmãos aqui de braços abertos e com nossos corações cheios de amor. Só temos a agradecer. Obrigado a todos, obrigada à espiritualidade amiga, que nos acompanha todos os dias, de segunda a segunda, nos orientando, nos intuindo, para que a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, que a gente possa voltar aos nossos lares, embebidos com todas essas palavras que aqui foram ditas, que foram bem ouvidas, que a gente possa ir em paz, chegar em casa, dar um abraço aos nossos familiares, aos nossos amigos e levar também essa palavra tão iluminada para todos. Que possamos ir em paz, com amor, com alegria e com gratidão nos nossos corações. E que assim seja. Muito